Na aula de hoje, vamos ver sobre a possibilidade do mercado do crédito de carbono e como podemos obtê-lo. Pois bem, a mitigação das emissões é contabilizada em cada projeto de MDL, gerando créditos de carbono, que são posteriormente comercializados em um ambiente institucional denominado mercado regulado do carbono. Além do mercado regulado, existem os mercados voluntários de carbono, em que os projetos, assim como o MDL no mercado regulado, são implementados em ações de desenvolvimento e seus créditos são comercializados após contabilização. Contudo, no voluntário, há uma maior amplitude de atores envolvidos, tanto implementadores quanto compradores, o que o torna um instrumento de mercado mais abrangente. Em meio às incertezas de continuidade e efetividade do protocolo após 2017, o mercado voluntário se mostra uma via possível e esperançosa à continuidade das iniciativas já existentes e ao surgimento de novas. O mercado de carbono, que engloba as vertentes regulada e voluntária, pode ser definido como a compra e a venda de licenças para emissões, direito de poluir, ou reduções de emissões que foram respectivamente distribuídas por um órgão regulatório ou gerados por projetos de redução de emissões de GEE, como é definido por alguns autores. A vertente voluntária pode ser descrita como um ambiente em que organizações, empresas e indivíduos que desejem espontaneamente reduzir sua pegada de carbono possam comprar ou vender créditos de carbono, identificada como uma ação proativa desses agentes em relação aos possíveis mecanismos de comando e controles estatais. Antes, esse mecanismo era visto como um campo sem lei dentro do mercado de carbono e que não proporcionava a comercialização, pois não gerava capital e foi responsável por uma crise durante um tempo devido à forma como impactou no volume de créditos comercializados e seus preços em razão da crise financeira de 2008. Mas, todavia, a crença de que os mercados de carbono são a solução para enfrentar as mudanças climáticas continua sendo forte. Portanto, é muito mais que um jogo. O mercado voluntário pode ser segregado em duas principais modalidades: o cap and trade, que é a limitação e negociação, e o over-the-counter, mercado de balcão. E como funciona o cap and trade? Pois bem, vamos primeiro começar explicando de forma separada. Diversos cientistas, ao fazerem estudos sobre a situação dos gases na atmosfera, concordam que temos que reduzir a quantidade de carbono na atmosfera para 350 ppm para evitarmos um desastre irreversível. Nos Estados Unidos, isso significa reduzir emissões em 80% até 2050. Porém, o problema é que a maior parte da economia global funciona queimando combustíveis fósseis, o que emite carbono. Então, como estimular a redução das emissões? Se sugeriu que a melhor maneira é um novo mercado de carbono. O primeiro passo seria levar os governos de todo o mundo a concordar com um limite anual de emissões de carbono. Este é o cap. E como garantir que a emissão fique abaixo do limite? O governo irá distribuir uma quantidade X de permissões para poluir, e todos deverão haver cada vez menos poluição. Empresas surgirão inovando com alternativas limpas e mais eficientes. À medida que as permissões se tornassem escassas, ficariam muito mais valiosas e, naturalmente, as empresas que têm permissões a mais vão querer vender para as outras que precisam. A lógica é desde que ficamos abaixo do cap, não importando exatamente quem polua ou inova. Outra vertente é o mercado over-the-counter, o OTC. Nesse modelo, há predomínio de comércio de créditos de carbono gerados em projetos que reduzam emissões. É possível identificar ofertas de créditos gerados em projetos orientados para o mercado regulado, que, por uma série de razões técnicas, não podem neles ser comercializados. Inconsistências ou atrasos nos procedimentos de validação dos projetos fazem com que desenvolvedores de projetos busquem no mercado voluntário meios de maximizar o retorno sobre o investimento. A estrutura do mercado voluntário é constituída por instituições que definem regras e normas e por organizações que operam sobre diretrizes. Essas regras podem ser classificadas em duas categorias: as formais e informais. Nesse mercado, os papéis das instituições e organizações são cumpridos por uma variedade de agentes, como as organizações não governamentais, padrões internacionais, empresas proponentes, empresas de consultoria, auditorias,
bancos e indivíduos são positivas, pois evidencia a preocupação de uma diversidade de agentes no mercado com a problemática ambiental. Os padrões internacionais, os PIS, são instituições que atuam no MEV, estabelecendo regras para a elaboração de projetos que reduzam emissões de GEE e criadas por ONGs, instituições financeiras, empresas privadas, entre outros. Os PIS surgem da ação e interesse de agentes do mercado, não havendo legislação que as institua. Essa é a principal distinção em relação ao MR, que baseia suas regras em tratados internacionais e nas legislações federais, estaduais e municipais. Nesse caso, a relação da oferta e demanda por créditos de carbono varia exclusivamente do interesse do mercado. Além do mais, a característica do mercado voluntário ser mais flexível se deve ao fato das regras surgirem a partir da interação de seus participantes, através de um processo de autorregulação, e não por meio de um processo de regulação, necessariamente controlado por um órgão central com regras definidas. Existe uma variedade de organizações envolvidas na operação do mercado voluntário. As empresas proponentes, segmentadas por escopos setoriais, onde o motivo para a predominância desse setor é a atual demanda por créditos de baixo valor, e estão identificados em 61 países, tendo os Estados Unidos como concentrador da maior parcela. As consultorias são empresas de um mercado novo e de regras complexas redigidas na língua inglesa, que em muitos casos é esta organização que desperta o interesse em empresas proponentes que desconhecem a possibilidade de comercializar créditos de carbono a partir da sua atividade econômica, que começa com apoio à formatação do projeto. Em seguida, temos as empresas da auditoria, para que ocorra a validação do projeto e durante o período de monitoramento do projeto, quando são verificados se os créditos gerados estão compatíveis, concedendo veracidade e credibilidade ao processo. Os registros são as empresas estrangeiras que disponibilizam para o mercado um banco de dados onde estão publicados todos os créditos gerados e já comercializados, proporcionando rastreabilidade e transparência para as transações de compra e venda. O pagamento por seus serviços representa um valor fixo para cada unidade de crédito registrado. Já os bancos e financeiras, trata-se de uma organização com potencial para alavancar o mercado voluntário de carbono. Os recursos injetados podem se desdobrar para vários segmentos, como, por exemplo, mercado de derivativos, investimento em empresas emergentes ou em ativos ambientais e linhas de financiamento de projetos sustentáveis. E, por fim, os compradores, em que os interesses que circunscrevem o valor de venda dos créditos estão no desejo por gerenciar mudanças climáticas, interesse em inovação tecnológica, relações públicas e preparação para a regulação futura. Bom, e na próxima aula vamos ver como se dá um projeto de MDL no contexto do florestamento e reflorestamento.